viagem que você venha tentar fazer pelo CAN vai ser de um CAN para o outro CAN. Então, desde já é necessário que você tenha o conhecimento que a cidade em que você está no Brasil tenha um CAN, um posto CAN. E a cidade para onde você deseja ir também tenha um outro posto CAN, que aí já é metade do caminho favorecido, tá? Um bisuzão aqui pra vocês, tá? Porque muitos dizem que os telefones não atendem, não é bem assim, tá? Dá pra entrar em contato com o posto CAN por telefone? Dá. Mas em algumas situações é necessário ter paciência. Aliás, quem quer viajar de CAN tem que ter paciência. Na maioria das vezes tem que ter persistência. E tem que ter muita flexibilidade. Não dá pra eu quero viajar e a aeronave tem que estar ali pra mim porque é um absurdo não ter aeronave. Não existe isso, gente. É uma carona. Tem um outro bizu da interna que isso não é muito divulgado. Mas os postos CAN, quem trabalha lá, trabalha ordenando, coordenando, organizando os tripulantes por ordem de prioridade. Existem números de prioridades, tá? Às vezes nem o militar da Força Aérea sabe disso. Que é como se fosse antiguidade dentro da área militar, tá? Cada número está relacionado à antiguidade. Então, eles seguem esses números de prioridade para conseguir determinar quem entra primeiro, quem está como reserva, quem vai depois se sobrar vaga. Pega o bizu que aqui no Perrengues eu passo isso bonitinho pra vocês. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Embora, vez ou outra, a gente realmente precise passar por alguns perrengues, né? Não tem jeito. No vídeo de hoje, eu estarei falando com vocês sobre o assunto que é de utilidade pública. Sim! Seja você militar de uma das forças armadas ou militar de uma força auxiliar, seja você um civil que nunca entrou ou nunca pisou em um ambiente militar, essas informações são de utilidade pública para todo brasileiro em território nacional. Quiçá estrangeiro também, porque o Brasil recebe muito bem seus estrangeiros. Estarei falando aqui sobre a oportunidade que temos, sim, de viajar de graça, vez ou outra, através das aeronaves da Força Aérea Brasileira, chamado CAN, Correio Aéreo Nacional. E se você, que está me vendo aí agora, nunca ouviu falar sobre isso, fica até o final, que esse assunto é de grande importância. Esse conhecimento precisa ser cada vez mais compartilhado e difundido, sim. E, como uma ex-militar da Força Aérea Brasileira, militar de carreira, fui da ativa por 12 anos na FAB, posso aqui estar trazendo todas as informações, inclusive bizus da interna. Então não perde tempo não. Vem comigo! Afinal de contas, o que é o CAN? É a abreviação de Correio Aéreo Nacional, um serviço postal militar iniciado em 1931. Tem por objetivo integrar as diversas regiões do país e facilitar, favorecer a ação governamental, principalmente em regiões de difícil acesso. E é importante falarmos sobre isso para podermos então entender aonde vai se encaixar as viagens gratuitas. Por quê? Porque o objetivo inicial do serviço oferecido pelo CAN está voltado às missões militares. Isso voltado a missões militares de embarque e desembarque de militares ou embarque e desembarque de cargas. É por isso que é tão importante entendermos que quando falamos de viagens gratuitas, sejam de militares fora de missões ou de civis que não têm nenhuma conexão com o ambiente militar, quando falamos disso, falamos de carona, de disponibilidade aliado à oportunidade. Isso é extremamente importante ser frisado o tempo todo. As viagens dentro da Força Aérea Brasileira, as viagens gratuitas oferecidas pela Força Aérea Brasileira são uma carona. Precisamos ter consciência da necessidade de surgir uma disponibilidade de uma aeronave indo para determinada região, determinada localidade, cumprindo um determinado destino que favoreça aquela pessoa que precisa também dessa carona, e a oportunidade, surgindo uma vaga naquela aeronave e sendo então disponibilizada para aquela pessoa que precisa viajar e quer aproveitar o gratuito. Isso é extremamente importante entendermos, porque senão entramos naquela história de que pagamos nossos impostos, eu tenho os meus... É um direito, mas não é uma obrigação por parte da Força Aérea Brasileira. Porque a obrigação é com relação às missões, aos militares que irão embarcar e desembarcar dentro das aeronaves através do serviço do CAN por missão.
Fechado? E como podemos aproveitar ou buscar saber dessa disponibilidade de aeronaves para algum destino que a gente queira ir gratuitamente e como é feita essa inscrição, né? Já há alguns anos atrás existe uma inscrição via Intraer, que é a internet interna da Força Aérea Brasileira, tá? Que também tem essa disponibilidade nos postos CAN. Mas algo que eu preciso frisar para todos que estão me assistindo, principalmente quem não é militar, quem é civil, que não entende nada de ambiente militar, é que cada posto CAN é diferente, tá? Um do outro. Por exemplo, o CAN do Galeão, ele está moderníssimo. Tão moderno, atualmente, que existe uma cabine de inscrição dentro do próprio posto CAN. Isso é uma modernidade absurda, tá? Pra quem não sabe, eu servi por 12 anos na ativa na Força Aérea Brasileira. E eu lembro do posto CAN, bem antigamente, e ele era extremamente diferente do que é hoje. Hoje ele está lindo, lindo. Vou passar por aí imagens do posto CAN do Galeão, da última viagem que eu fiz, e realmente está belíssimo, mas, pra quem é do Rio de Janeiro, ou já passou pelo CAN Galeão, por exemplo, e pode começar a imaginar que todos os postos CAN têm essa modernidade? Não, não, 1000 vezes não. Vou passar também imagens do posto CAN daqui de Anápolis, a cidade que eu moro atualmente, e que eu fiz a viagem Anápolis, Rio de Janeiro e depois Rio de Janeiro, Brasília. Tem imagens de como é o posto CAN em Anápolis. Por exemplo, para acessar o posto CAN de Anápolis é extremamente diferente do acesso que é feito do posto CAN Rio de Janeiro. Para você acessar o posto CAN em Anápolis, que é bem pequenininha, é quase que uma garagem, um hangar, você só acessa se você já está inscrito, se tem uma aeronave para você. Até para os próprios militares o acesso é difícil. Então, o que a pessoa que está com esse interesse de se inscrever, de tentar uma aeronave através do CAN, precisa entender que ela precisa estar disponível, tá? Por quê? Não dá para tentar uma viagem com hora marcada, com hora e dia marcado. Por quê? Porque você vai tentar uma aeronave disponível de acordo com o destino que seja aquele que você deseja. E aí vai depender muito da sorte, vai depender de muitos fatores extremamente aleatórios. Para quem não sabe, ou para quem pode confundir as coisas, uma viagem de CAN vale muito para quem está disposto a se aventurar e a passar até alguns perrengues necessários no meio da jornada. Eu indicaria para quem quer viver a experiência de viajar em algum momento em alguma das aeronaves da Força Aérea Brasileira, porque vale bastante a experiência, principalmente se você é civil, porque não vai ter tanto estresse assim, ligado à atividade e hierarquia, garanto. Mas não serve, não vai ter fundamento para quem tem compromissos e quer tentar um voo grátis pela Força Aérea Brasileira. Por quê? Porque pode ser que você consiga a aeronave naquele destino, exatamente naquele percurso, naquele dia, naquele horário que vai te favorecer, e pode ser que não, pode ser que você fique na pista e precise ir atrás do seu plano B. Começa por aí. A viagem, qualquer viagem que você venha tentar fazer pelo CAN, vai ser de um CAN para o outro CAN. Então, desde já é necessário que você tenha o conhecimento que a cidade em que você está no Brasil tenha um CAN, um posto CAN. E a cidade para onde você deseja ir também tenha um outro posto CAN, que aí já é metade do caminho favorecido, tá? No próprio site da Força Aérea Brasileira tem a informação dos postos CAN, das cidades em que tem posto CAN e dos telefones, tá? Um bizuzão aqui pra vocês, tá? Porque muitos dizem que os telefones não atendem, não é bem assim, tá? Dá pra entrar em contato com o posto CAN por telefone? Dá. Mas em algumas situações é necessário ter paciência. Aliás, quem quer viajar de CAN tem que ter paciência. Na maioria das vezes tem que ter persistência. E tem que ter muita flexibilidade. Não dá pra eu quero viajar e a aeronave tem que estar ali pra mim porque é um absurdo não ter aeronave. Não existe isso, gente. É uma carona. Eu preciso frisar o tempo inteiro que é uma carona. Então, tem que ter toda essa disponibilidade por parte da pessoa que deseja, sendo ela militar ou não, tá? A diferença é que, se tem um militar da Força Aérea Brasileira que tem um conhecimento maior interno de alguém dentro do CAN, ou um conhecido que é um aviador, aí já é um caminho mais andado para essa pessoa ter aqueles bizus de disponibilidade de aeronave, tá? A diferença é só essa. Mas a tal da paciência, da persistência, ou de estar livre para... Vou me inscrever e se tiver disponibilidade eu vou, se não tiver, tudo bem. Isso é uma prerrogativa extremamente necessária. Vou tentar deixar na descrição
essa parte aqui que tem no site oficial da Força Aérea Brasileira, mostrando aonde, quais regiões tem os postos CAN e os seus telefones, tá? Informação oficial. Mas eu vou elencar aqui para vocês os postos CAN em cada região do Brasil. Região Sul, Canoas, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná. Na região Sudeste, Pirassununga, São Paulo, Rio de Janeiro, RJ, que é o Galeão, movimentadíssimo e moderníssimo, São Paulo, capital, e Lagoa Santa, Minas Gerais. Na região Centro-Oeste, Brasília, Distrito Federal, também movimentadíssimo, sempre tem voo. Brasília e Rio de Janeiro são os postos CAN onde mais tem voo, tá? E disponibilidade. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Anápolis, Goiás. Já andei através de Anápolis rumo a Rio de Janeiro, tá? Quando tem disponibilidade. O de Anápolis é pequenininho, gente. Eu vou mostrar imagens pra vocês aí. Região Norte, Belém, Pará. Boa Vista, Roraima. Manaus, já viajei no posto CAN de Manaus quando era militar e vai ter cada história. Tem cada história que ainda vou relatar aqui no canal. Porto Velho, Rondônia. Região Nordeste, temos o CAN em Natal, Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco e Salvador, Bahia, tá? Nas demais cidades que não foram citadas aqui, não temos ainda posto CAN. Então, aí o que eu faço? Se na cidade que você tem não tem o posto CAN, aí é onde você tem que se virar por sua conta e risco, tá? Como fazer uma inscrição pelo CAN? Pois é. Em alguns vídeos aí de civis no YouTube já foi mostrado que no CAN Galeão tem um posto de inscrição. Mas como já andei falando, essa modernidade ainda não está em todos os postos CAN, tá? Nas outras localidades, provavelmente você não encontra nenhum acesso, principalmente se você for civil ou for de outra força armada, dependendo, você não consegue, ou até mesmo de aeronáutica, você não consegue o acesso direto a um posto CAN para fazer inscrição. Não é assim que funciona nas demais localidades, tá? Na grande maioria dos casos, o mais fácil a ser feito é, se você não for um militar da Força Aérea Brasileira, porque militares da Força Aérea Brasileira, em qualquer setor de trabalho, eles vão ter acesso à Intraer e eles podem tranquilamente fazer a inscrição na própria localidade de trabalho. Se você não é um militar da Força Aérea Brasileira, se você não é um civil, um servidor civil da Força Aérea Brasileira, porque o meu marido é civil, servidor da Força Aérea Brasileira, civil concursado, então ele também tem acesso. Mas se você não é nada disso, se você é um militar de outra força armada, de uma força auxiliar, ou se você é um civil querendo a experiência de viajar de CAN, o ideal é que você tenha conhecimento com algum militar da Força Aérea Brasileira, ou um civil, servidor civil, que possa fazer inscrição para você. Isso é o ideal, tá? Porque nem todo posto CAN, como tem no Galeão, que você vai encontrar uma cabine de inscrição, ou que você possa chegar lá e falar, por favor, pode me inscrever? Não necessariamente. Aqui em Anápolis, por exemplo, você mal tem acesso ao CAN se você não está inscrito na aeronave. Então vamos começando por isso. Começando pelos perrenguezinhos dessas dificuldades. O ideal é que você tenha acesso ao militar que faça inscrição para você. E aí, essa inscrição é ida e volta? Não. Essa inscrição é um trajeto, tem uma validade de 10 dias, você escolhe aquele destino e o acesso, você precisa colocar o seu e-mail, tá? Você precisa disponibilizar um e-mail, porque a confirmação da inscrição no CAN chegará no seu e-mail, né? Atualmente eles estão pedindo que você não coloque o e-mail da Hotmail. Não sei porquê, tá? Mas facilita se você tiver um e-mail do Gmail, né? Hoje em dia tudo... Quando você faz a inscrição no CAN, é uma inscrição que tem um vencimento, fica ativo por 10 dias. Então, naquele período, tendo uma disponibilidade de aeronave, você será comunicado. Podendo ser comunicado já que você é o titular na vaga ou você está na reserva, né? Por quê? Isso nem o civil conta com detalhes como perrengues militares vai contar aqui pra você. Porque dentro do CAN, eles trabalham com as prioridades. Tem um número de prioridades, que é como no ambiente militar. No ambiente militar, tudo é por antiguidade e hierarquia. Então, no CAN, o serviço já é ordenado por prioridades, que coloca os militares e as antiguidades na frente, tá? Isso é importante frisar pra vocês. Eu tenho a relação da numeração e da antiguidade que eu vou passar pra vocês, tá? Fica até o final que eu vou passar tudinho pra você, inclusive, como funciona essa ordem aí de prioridades, que é levado a sério no CAN, tá? Vocês podem me perguntar o quê? Se eu sou civil, não tenho nenhuma peixada por lá, não sou dependente de nenhum militar antigão, eu não vou conseguir tão fácil esse voo. Não, gente, na maioria das vezes, os próprios militares não ficam muito atrás de CAN, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Eu mesma já viajei mais de CAN, agora como civil, do que como militar, porque como militar eu tinha sempre um risco de me estressar mais,
tá? Por conta daquela questão de ter que ir fardado. E aí tem o mais antigo que pode tirar onda contigo. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu de praça, dentro do CAN, tirar onda comigo e eu ser salva pelo aviador da aeronave. Sério, gente. Vai ser uma história que eu vou contar na íntegra aqui, mas como quem vive em ambiente militar sabe que essa questão de antiguidade e hierarquia às vezes acontece alguns abusos. Eu evitava muito ir de CAN porque às vezes você toma bastante chá de cadeira, tá? e eu me estressava só na possibilidade de correr o risco de passar um mais antigo, nojentinho, babaquinha e tirar onda com a minha cara. Nunca aconteceu, tá? Mas eu já sofri com antecedência esse risco. E aí eu evitava. Tá? Eu já fui de plano de férias, mas eu evitava e eu não viajava muito. Então assim, eu já viajei agora, alguns anos aí mais recente, como civil, só como dependente de um servidor civil, que é da Força Aérea Brasileira, e foi muito mais divertido pra mim, tá? Tem esse detalhe interessante. Pra fazer a inscrição não tem muito segredo, tá? Se você estiver no CAN, que tem uma cabine de inscrição, você segue o passo a passo que tá lá, tá? Com o detalhe de precisar colocar sim os dados pro pessoal retornar pra você, que na grande maioria das vezes, dos casos, é por e-mail. Então você tem que colocar um e-mail válido pra que, tendo uma vaga, uma disponibilidade, uma aeronave, essa informação chegue no e-mail que você veja logo. Outro ponto interessante, a comunicação de disponibilidade de vagas e de aeronaves dentro do CAN não acontece com tanta antecedência que normalmente vai acontecer com um avião comercial em que você paga, tá? Isso precisa ser dito. Então, assim, toda pessoa que vem me perguntar sobre viagens de CAN, já aviso. Se você se inscreveu, ou se você pediu para um militar conhecido, ou um servidor civil que trabalha dentro da Força Aérea Brasileira para se inscrever, se você está inscrito, prepara a sua mala. Deixa a tua mala bonitinha, preparada, tá? Ou a sua mochila preparada, deixa a sua roupa que você quer viajar bonitinha e fica atento. Por quê? Porque às vezes a comunicação pode até ser 1 hora antes do voo, 2 horas antes do voo, ou na madrugada anterior a uma viagem que é bem cedinho, tipo 5 horas, 6 da manhã, é neste nível. Por isso que eu digo que o CAN é para aventureiros disponíveis, extremamente flexíveis. Nada de, ai, não dá, agora não dá. Não, se você tá com esse nível de frescura, o CAN não serve pra você. Preciso avisar com toda a sinceridade desse mundo. Pegou? Pegou o lance? Pega. Pega porque esse lance é importante que você entenda, tá? E é justamente por isso que os próprios militares não ficam voando pra cima e pra baixo de CAN, tá? Eles só vão quando há emissão. Porque tem essas questões assim, de... Nossa, gente, eu vou passar o vídeo aí pra vocês. Eu já passei por situações de passar pelo embarque e esperar ter um chá de cadeira e no final a aeronave não poder voar porque deu um problema e eu retornar. Gente, não fui. O mais incrível é que eu tô achando graça de tudo isso. Minha cara tá rindo de mim, eu não fui. Não fui, por quê? Vocês podem observar na história anterior que eu mostro a aeronave. Tem 2 militares em cima da aeronave. Eles estavam trabalhando a manutenção para ver se ia dar para sair com aquela aeronave. Sendo que esse KC é do Galeão. Então teria uma chance enorme de ele não ir. E no final, chegaram e avisaram pra gente, né? Cheguei agora, do CAN. Avisaram pra gente que não dava, infelizmente, pra sair hoje. Veio o piloto mesmo falando pra gente. Só que eu já tava sabendo com uma que ia viajar, uma passageira, que ela já tinha com o marido dela informações preliminares que tinha sido cancelado mesmo o voo, né? E, né, já foram umas 3 vezes. Aliás, pra quem não me acompanha pelo Instagram, eu tenho um destaque no Instagram sobre uma sabatina que eu tive no CAN. Mas assim, não foi triste pra mim, foi divertido, tá? Vou colocar aqui o meu Instagram, pra quem quiser me acompanhar por lá. Tem um destaque no meu Instagram, CAN tá com CAN, que vocês verão sobre isso, tá? Então quem quiser me acompanhar pelo Instagram, meu Instagram aqui, vocês verão um destaque lá, que eu mostro todos os perrengues de uma sabatina que eu tive, que foi do Rio de Janeiro voltando pra Nápoles. Vou deixar aqui também o TikTok, pra quem quiser me acompanhar por lá, não posto tanto, mas quem quiser me acompanhar por lá. E na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail de contato pra quem quer entrar em contato comigo de uma forma mais formal, não tão aberta ou não tão pública, tá? E-mail de contato aí. Dá problema se você não conseguir viajar e não conseguir se comunicar previamente? Eu já vi vídeos anteriores de civil falando isso. Na verdade, na prática, não dá não. Tá? Eu sou uma ex-militar. Você não fica tão queimado assim não. Até porque, na minha opinião, o pessoal do CAN tem tanta coisa pra fazer até gravar o teu nome, a não ser que você fique muito, repetidamente, tendo essa ação aí. Pra pessoa conseguir, quem trabalha lá, conseguir lembrar de você. Mas o ideal é que você, de alguma forma, comunique se você está inscrito e não tem condições de ir. Mas, no final das contas, tem um outro detalhe que supre essa falta, às vezes, de comunicação de quem está inscrito, é titular da vaga, mas não vai. Que é, assim, quando tem uma aeronave e quando tem a disponibilidade de voos
para quem não está em missão, para quem está tentando um voo. E quem trabalha no CAN vai selecionando primeiro por ordem de prioridade, que eu vou passar aqui para vocês como é essa ordem de prioridade. E na sequência vai quem está disponível. Ou seja, se já passou a ordem de prioridade e as pessoas que estavam inscritas por ordem de prioridade foram e ainda tem vaga, vai até quem está peruando e quem não está inscrito. Daí aquela questão de, nossa, eu não estou inscrita, mas de repente eu fiquei sabendo, surgiu uma disponibilidade de uma vaga. Liguei pro CAN, consegui me informar com eles, porque dependendo do CAN eles atendem sim, tá? E você consegue a informação por telefone. E aí consegui essa informação e, nossa, consigo ir não sendo inscrita? Consegue, peruando. Aí você pode ir lá tentar conversar, tudo na base da conversa, tudo na base da flexibilidade, favorece bastante, tá? Como eu disse, aqui o CAN de Anápolis é pequenininho, dificulta um pouco o acesso de qualquer pessoa, tá? Mas, por exemplo, um CAN do Galeão, no Rio de Janeiro, o acesso é muito tranquilo, tá? O CAN de Manaus também, o acesso é muito tranquilo para qualquer pessoa. De Brasília, eu não sei dizer se o acesso é tão tranquilo assim, porque ele é mais lá pra dentro mesmo da base aérea, se eu não me engano, porque eu sei que da última vez eu desci em Brasília e talvez o de Brasília não tenha um acesso tão fácil assim, tá? Como eu já falei, tem os perrengues de ser chamado com disponibilidade de aeronave de uma hora ou outra, tá? E também, às vezes, passar por todas as fases da viagem, de levar a mala, de estar na ala de embarque e não conseguir voar, porque às vezes a missão é abortada. Lembrando que a aeronave não está ali exclusivamente para fazer a viagem de civis ou de militares que querem passear. A aeronave vai sempre estar ali por algum trajeto de alguma missão, seja de militares em missão ou seja levando cargas para alguma missão. Então isso também precisa, ou voltando de uma missão, às vezes uma aeronave vazia, que aí vai ter muita vaga, muita disponibilidade, porque ela foi para determinado local, cumprindo uma missão e está voltando só para a localidade em que ela em que essa aeronave ela precisa estar, ela vai estar voltando vazia. E aí é uma tremenda oportunidade para quem quer viajar de graça, porque vai ter aeronave vazia. Sobre tipos de aeronaves. Dá para escolher a aeronave? Não. Você vai na aeronave disponível. Então aí é sorte, mas geralmente as viagens são com o KC-390, que é uma aeronave de carga, tá? Eu tenho imagens internas do KC, porque eu viajei mais ultimamente com o KC, isso já sendo ex-militar, como civil. E é uma aeronave que ela não tem muito conforto, como uma aeronave comercial, tá? Então, já tem aqueles barulhos mais fortes, tá? Se você tiver aqueles abafadores de ouvido e puder levar para usar, se você for mais sensível, você tende a ouvir mais. E você pode pegar o KC-390, que é essa aeronave mais para carga e para saltos, né, de paraquedas, para saltos militares. Ou você pode pegar uma aeronave executiva da FAB, como o C-99, que foi a última vez eu viajei com o C-99. Que aí é um luxo, que aí você vai como se estivesse numa aeronave comercial, tá? Só que gratuitamente. Mas aí como conseguir um C-99, por exemplo? Sorte. Você está ali tentando um CAN no trajeto que de repente apareceu um C-99, que é uma das aeronaves executivas da Força Aérea Brasileira, e que eles colocou ali disponível pra você. É isso. Então, viajar de CAN é bem aleatório. É a pessoa estar mais flexível, disponível pra curtir, e vale muita experiência. Mas tem perrengue. Tem sempre bastante perrengue. Diferente de uma pessoa que tem o seu próprio negócio, por exemplo, um militar das Forças Armadas, uma pessoa, um CLT da vida, eles vão ter seus dias contados de férias, de folgas. Então não vai ser algo assim, de repente surgiu algo, posso desmarcar meus compromissos e seguir por um passeio. Não. Na maioria das vezes só quem faz isso é quem tem o seu negócio próprio. Certo? Então muitos militares da aeronáutica vão chegar aqui e dizer, eu não consigo. Não, a gente não consegue o CAN no horário e numa data exata que a gente queira, a não ser que seja por plano de férias, tá? Militares da aeronáutica, dependendo da unidade em que ele esteja, ele tem como viajar no plano de férias de CAN. Isso já aconteceu comigo, de Manaus para o Rio de Janeiro, né? Normalmente isso acontece nos 3 últimos meses do ano, que se o militar tiver com as férias nesses últimos meses do ano, ele pode solicitar o plano de férias do CAN, que aí é certo ter o avião ida e volta. Eu tive essa experiência, vou contar na íntegra pra vocês como foi isso lá pra frente,
mas confesso que foi uma aventura não muito gostosinha, porque foi no antigo e icônico Hércules. Para quem não conhece, o Hércules não está mais na ativa, mas era uma das aeronaves muito usadas pela Força Aérea. Praticamente agora quem entrou meio que no lugar do Hércules foi o KC-390. Tanto é que muitos que hoje tentam CAM, a maioria vai pelo KC-390, tá? Falando de bizus da interna, alguns bizus são importantes frisarmos, principalmente aqueles militares que são ratos de CAM, já sabem quais são os principais bizus da interna, né? Eu, pessoalmente, não era uma militar rata de CAM, gente. Eu confesso que eu andei mais empolgada para viajar de CAM agora, logo que eu saí da Força Aérea Brasileira viajando como civil, tá? Pra quem não sabe, basicamente, das últimas vezes que eu viajei como dependente do meu marido, que é servidor civil da Força Aérea Brasileira, tem assemelhação, e isso pode ser usado em benefício sim nas viagens de CAM. Segura, que ainda vou falar sobre isso. Calma, pra quem é servidor federal da Força Aérea Brasileira, calma que tem bizuzinho pra vocês aí. Um dos pontos importantíssimos para falar desses bizus é a pessoa ter consciência dos principais voos que existem de um CAM para o outro. Por quê? Porque, naturalmente, quando tem mais viagens, tende a ter mais aeronaves e mais missões de um ponto ao outro, aí a probabilidade de você conseguir um CAM naquele destino é muito maior do que você querer um outro destino que quase nunca ocorre voos por missões. Lembrando que quando a gente vai tentar o CAM, uma viagem grátis pela Força Aérea Brasileira, a gente está pedindo uma carona de uma aeronave que já tinha o seu destino por missão. Então esse é o principal bizu. Isso você consegue mais com o pessoal do CAM, tá? Quem tá lá no CAM, isso a pessoa vai precisar, você vai precisar conversar, ter diálogos, né? Ter aquele network com o pessoal que trabalha lá. Para além da questão de quanto maior a rotatividade daquele posto CAM para determinado destino, melhor as chances de conseguir esse posto CAM. Tem um outro bizu da interna que isso não é muito divulgado, mas os postos CAM, quem trabalha lá, trabalha ordenando, coordenando, organizando os tripulantes por ordem de prioridade. Existem números de prioridades, tá? Às vezes nem o militar da Força Aérea sabe disso. Que é como se fosse a antiguidade dentro da área militar, tá? Cada número está relacionado à antiguidade. Então, eles seguem esses números de prioridade para conseguir determinar quem entra primeiro, quem está como reserva, quem vai depois se sobrar vaga. Pega o bizu que aqui no Perrengues eu passo isso bonitinho para vocês. A ordem que aparece na inscrição do CAM é mais ou menos assim. Vou tentar botar o vídeo aqui, ou o print aqui do lado aqui para vocês. Mas é mais ou menos assim. Esse TB eu não sei exatamente o que é, MB não sei, BR não sei, mas CL eu acredito que seja algo relacionado a comandante, tá? TC, tenente coronel, MG major, CP capitão, 1T primeiro tenente, 2T segundo tenente, ASP aspirante, CAP cabo, SO suboficial, 1S primeiro sargento, 2S segundo sargento, 3S terceiro sargento, AL é sempre aluno, tá? Provavelmente relacionado à praça, aluno, que vai a sargento, CB cabo, TM, que eu acredito que é taifeiro mó, T1 taifeiro, e aí depois vem soldados e por último civil. Então, vocês conseguem observar que, por exemplo, um civil, qualquer civil, ele vai abaixo do soldado, tá? E aí vocês podem imaginar, então, civil nunca viaja no CAM. Não, na maioria das vezes, sobram vagas, dependendo da viagem, tá? E eu posso contar inúmeras histórias, tem uma muito interessante sobre isso. E aí, aqui, na inscrição, eu não vejo números, mas lá no CAM eles colocam numeração. Pra vocês terem uma ideia, civil é numeração 20. E o meu marido, ele é civil, servidor da Força Aérea Brasileira, mas ele tem assemelhação. Hoje em dia, porque ele tem quase 20 anos de Força Aérea Brasileira, ele é assemelhado a major. E aí, os próprios militares que trabalham no CAM não entendem isso, tá? A questão do civil, servidor civil, não é civil terceirizado, servidor concursado civil. É meio que ainda uma coisa meio alienígena para alguns militares. Então, o pessoal do CAM às vezes também não entendem isso. O que acontece? Servidor civil, dentro da aeronáutica, precisa levar o papelzinho dele, de assemelhação, ofício, mostrando que ele é assemelhado a tal posto. E isso pode sim ser usado no CAM, na questão do grau de prioridades, tá? Pra vocês terem uma ideia, na última viagem que eu fui, eu estava como dependente do meu marido. Como no ato da inscrição não separam isso, quem é servidor civil e quem é civil, então ele ficou no grau 20 abaixo do soldado, eu fiquei como dependente dele abaixo, bem abaixo do civil e do soldado, entendeu? Eu estava com um papelzinho da assemelhação, mostrando a publicação oficial, e quando confirmou que era um C99 na viagem,
tinham militares esperando, eu vi sargentos esperando, tinha oficial, se eu não me engano, tinha bastante civil querendo esse voo peruano. Eu fui e mostrei pro sargento a assemelhação, ele olhou assim, ele até confirmou com outro militar que estava lá do lado, e até esse militar, que eu acho que tinha mais experiência ali, mostrou, confirmou e falou assim, da prioridade 19, ela fica como dependente de major, porque meu marido é assemelhado a major, ela fica como dependente de major, numeração 6, prioridade 6, era um lance assim. Então eu saí da prioridade 19, era isso, algo assim, 20 ou 19, para a prioridade número 6, olha só. Ou seja, eu passei à frente até de sargentos da Força Aérea Brasileira, eu não sou mais uma, tá? Tanto é que depois, no final, todos entraram nesse C99. Tá? Outra informação. Se eu não conseguir me inscrever no CAN, ainda assim eu posso comparecer lá sabendo que tem um avião disponível? Sim, você pode tentar peruar. Esse é o termo que antigamente era muito dito entre os militares da Força Aérea Brasileira. Tentar peruar, você pode sim, você pode ir lá, mas o ideal é ir de mala e cuia, tá? Vai com a mala toda prontinha, porque se surgir a vaga, você já vai na hora. Já vai na hora, passa pelo raio-x, quando o CAN oferece isso, tem a parte de passar pelos cães farejadores e depois seguir viagem. Então tudo que está relacionado ao CAN surgiu oportunidade, surgiu aeronave, tá sabendo de uma aeronave disponível? Mala preparada e vai. Mas eu não sei se realmente eu vou conseguir ir. Pois é, mas já vai de mala preparada e tudo. Então tem que ter essa disponibilidade. Essa é uma regra. Tem limite de bagagens, de peso de bagagens no CAN? Dizem que é até 15 quilos, tá? Na prática, eu não vejo muito esse BOzão todo, assim, com relação a olhar criteriosamente o peso, tá? Eu vejo um critério sempre muito maior com relação a embarque e desembarque de possíveis substâncias ilícitas. Tanto é que sempre tem um momento em que eles vão e passam com os cães farejadores. Para voos internacionais, como ficaremos? Não, essa informação eu não tenho, tá? Com risco, garanto dizer para vocês que provavelmente isso não existe para os meros mortais, tá? Isso aí só vai existir para as autoridades. Então, o CAN, esse projeto aí de voos pela Força Aérea Brasileira pegando carona em todo o território nacional, de um CAN para outro. Gente, aqui apresentando essa minha filha Alice, e ela com 5 anos de idade, ela já teve 2 experiências de CAN. Lembrei de outro dado importante. Dá para levar animais de estimação também nas viagens de CAN? Dá sim, tá? Com todas as regulamentações necessárias, como por exemplo o animal precisar ir acomodado naquela caixinha dele, certinho, pro tamanho dele, e com todas as vacinas em dias, com o laudo do veterinário, ok? E ele vai no bagageiro, tá? Mesmo sendo animal de pequeno porte, da última vez, a experiência que eu tive, a minha cachorra, até então agora falecida, na época ela foi de Manaus pro Rio de Janeiro, ela precisou ir no bagageiro, tá? Não sei como está tudo isso agora atualmente, mas geralmente o cachorro, mesmo sendo de pequeno porte, ele vai no bagageiro. Alice aqui, dá um oi, amor. Oi. Ela já viajou de CAN umas 2 vezes. Já foi Anápolis, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, Brasília. E você aí nunca viajou de CAN. Recomendo a experiência. Então, eu acho que eu consegui tirar todas as dúvidas e passar alguns bizus da interna pra quem não sabia, pra quem sabia, mas ainda tinha algumas dúvidas, e pra quem tem muita curiosidade de passar por essa experiência. Eu recomendo a experiência, tá? Acho que vale muito, pelo menos uma vez na vida, você fazer um trajeto viajando numa aeronave da Força Aérea Brasileira, muito mais do que só gratuito, vale a experiência, tá? E se vocês tiverem outras dúvidas além dessas, deixem nos comentários que eu vou fazer questão de responder todas essas dúvidas. Dúvidas, reclamações, sugestões, deixem nos comentários, tá? Quem ainda não se inscreveu nesse canal, não é um canal de viagens, tá? Lembrando, é um canal de babados militares, os bastidores do ambiente militar como ninguém nunca contou pra vocês. Se você achou interessante essa proposta, já se inscreva, porque o canal ainda é um bebê e só está crescendo. Então, façam parte dessa família, sejam muito bem-vindos, já se inscrevam no canal, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessas informações e de outras mais. Compartilhe esse vídeo, começa a disseminar, fique à vontade. Compartilhe nos seus grupos de famílias, nos grupos de faculdade, nos grupos dos amigos, nos grupos dos colegas militares, fique à vontade. E deixe o seu joinha, que é muito importante para o vídeo subir mais, faça esse favor. É uma honra ter o seu joinha aqui, tá? Fico muito feliz. Não esqueça o seu joinha, esse carinho é muito importante aqui para quem cria conteúdo desse lado aqui. E nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Não se esqueça de ativar a notificação em todas, para que os próximos vídeos você já seja notificado. E
nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Beijo enorme, tchau!